E o programa de hoje nós estamos falando sobre a importância da ludicidade, como a criança aprende brincando e como a criança pode melhorar todo o seu desenvolvimento cognitivo, sensorial e na alimentação. Estamos aqui na Colônia de Férias junto com a educadora especial Bárbara Til e a Vanessa Figueira, que é nutricionista. E o nosso programa vai estar muito interessante. Não saia daí! Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade. Muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui na Escola Belinhas, uma escola que já está há 33 anos na educação infantil. E a proposta deste nosso programa hoje é conscientizar da importância de uma alimentação correta e como o grupo, como o coletivo faz a diferença para uma criança em formação. Então eu pergunto primeiro para ti, Bárbara, né, educadora especial, independente das crianças com necessidades especiais, como que a criança processa essa questão da alimentação junto com as brincadeiras? A alimentação é um processo que passa por várias etapas até chegar na degustação. E a gente imagina que depois do círculo familiar, a escola é a primeira sociedade da criança. Então, quando a criança está envolvida com a alimentação, com a refeição dentro da escola, ela está também tendo o desenvolvimento social dela. As crianças todas comem juntas e conversam e fazem trocas. Então é importante dentro da escola que a gente entenda que as crianças acabam desenvolvendo várias habilidades por meio da alimentação, inclusive a conscientização para a alimentação saudável, mas que elas acabam interagindo, fazendo trocas e desenvolvendo toda a consciência corporal. E esse processo é muito divertido dentro da escola porque a gente entra dentro do imaginário da criança. A gente faz com que a alimentação seja lúdica para a criança. Então, muitas conquistas de alimentação, de quebra de seletividade alimentar que a gente tem na escola, é exatamente porque a gente entra dentro do universo da criança. A gente faz aquele momento da refeição ser pedagógico e ser divertido. Para que a criança entenda que esse processo, né, da aproximação com os alimentos pode ser através da brincadeira também, porque a brincadeira é o potencializador pelo qual a criança entra em contato com o mundo, né, onde a criança vai projetando o seu papel dentro desse mundo, vai imaginando, né, quem ela pode ser e onde ela está, o que ela sabe. Isso é muito interessante, é muito importante. E assim, eu quero saber, Vanessa, hoje nós temos uma variedade muito grande de alimentos processados, né? Esses lanchezinhos, esses lanches prontos, tem um apelo, porque são coloridos, mas são multiprocessados, né? Principalmente esses salgadinhos, Cheetos e, enfim, essa grande variedade de alimentos processados. Como que vocês trabalham isso aqui na escola e como trabalhar com os pais que acabam, às vezes, dando isso em casa, né? Porque as ofertas nos supermercados é muito grande desse tipo de alimentação. Como lidar, então, equacionar com esses alimentos, educação dos pais e educação da escola? A gente trabalha aqui na escola com as crianças desde o berçário essa conscientização alimentar. Então, através da brincadeira, do lúdico, a gente a todo momento está ensinando as crianças o que é benéfico para o corpo delas, para a questão do desenvolvimento, e elas acabam replicando isso nas famílias. Então, além das famílias acompanharem esse trabalho, seja por meio das redes sociais ou dos grupos de WhatsApp das turmas dos menores, a partir do Maternal 2 eles já têm acesso à plataforma, então tudo vai na plataforma ali, os conteúdos que é desenvolvido com eles, justamente para que a família consiga apoiar o nosso trabalho, né, replicando esses hábitos em casa. A gente sabe que a correria, às vezes, do dia a dia acaba levando muitas famílias a buscar opções mais práticas, né? Como tu mesmo citaste. O fast food, né? A comida rápida, mas né? a gente sempre trabalha com as crianças que não existe nada que é proibido dentro da alimentação, mas que a gente precisa
ter cuidado e deixar esses alimentos que não são saudáveis para as exceções. Então, eu acredito muito nessa formação dos hábitos alimentares na criança, para que eles vão passando isso para as famílias, né? E as famílias vão começando a ligar o alerta de que, poxa, se o meu filho que é pequeno já está tendo essa consciência, eu preciso mudar alguns hábitos também. E graças a Deus a gente tem recebido, de uns anos para cá, famílias muito mais conscientes, apesar da praticidade, né? Que a gente sabe que esses ultraprocessados têm, os industrializados, as famílias estão mais conscientes e mais cuidadosas em relação à alimentação das crianças. E no processo do brincar, Bárbara, que tu falava assim, o brócolis vai me lembrar do Hulk. O quanto é importante a criança brincar, porque esse é um outro tema que eu seguidamente estou abordando, o quanto as telas, né, antigamente era a televisão, hoje não é mais nem a televisão, hoje são as telas, né, o próprio celular, elas estão tirando a capacidade cognitiva, a criança fica estática na frente de uma tela. Então, qual a importância das brincadeiras para as crianças nesse aspecto? Não só na alimentação, a brincadeira é a maneira como a criança se comunica com o mundo. É a maior ferramenta de aprendizagem e não é uma brincadeira estática. A diferença de uma tela para uma brincadeira corporal sinestésica, né, da criança experienciando através do sensorial, dos sentidos do seu corpo, é que a brincadeira numa tela é estática. Não tem aquela diversidade de movimentos e de conexões neurais na hora da brincadeira quando já tem o conteúdo pronto. A criança não tem que fazer o processamento a partir da imaginação. Aqui a escola é um ambiente rico, tanto em experiências sensoriais, quanto emocionais, quanto sociais. E as brincadeiras estão tanto, né, no brincar na areia, quanto no brincar com o brinquedo. A gente tem que entender que a brincadeira, ela tem que envolver o corpo inteiro. Essa é a diferenciação que a gente faz entre uma brincadeira que é um assistir de um vídeo e uma brincadeira que tenha objetos, que tenha outros participantes da brincadeira. Porque as conexões neurais que se faz através de todo o corpo são muito mais ricas do que quando tu tem o conteúdo pronto da tela. Então, por isso que aqui na Abelhinhas, por exemplo, nós não temos o uso de telas. A gente leva a criança para fora, para a areia, para a água, para o barro. A gente deixa eles se sujarem, a gente deixa eles brincarem com a comida, fazerem a comida de personagem, se sujarem, pegarem com a mão. Porque a gente entende que todos esses processos levam em conta vários sentidos. Eu acho Isso é um item importante. Pode falar. Fazendo um link com o brincar com a comida, a gente tenta desconstruir com eles isso e com as famílias também, né? Não pode brincar com a comida. A gente precisa brincar com a comida, porque o nosso objetivo não é que as crianças engulam. E muitas vezes a tela é usada para isso, né? Para a criança parar, abrir a boca, porque ela nem sabe o que está acontecendo, e aí o cuidador, né, quem está ali com a criança, só coloca a comida na boca da criança e a criança vai engolindo. O nosso objetivo não é que eles engulam qualquer coisa, é que eles saibam o que está compondo o prato deles. A gente serve a alimentação toda separada para que a criança sinta o sabor de cada alimento e para que eles estejam presentes naquele momento. Então, tem a rotina, né? Higienizou as mãos, todo mundo vai sentar, geralmente eles fazem uma oração para agradecer aquele momento, e aí a hora da refeição é a hora de comer. Não é que não possa fazer outras coisas, mas não é hora de levantar, não é hora de brincar, não, é um momento sagrado, né, que nem a gente diz e que eles valorizam muito porque eles adoram comer e cada criança do seu jeitinho, né? Desde os berçários a gente incentiva muito, que é uma coisa que em casa, às vezes, a família não tem tempo ou não tem disponibilidade de deixar a criança experienciar, porque dá sujeira, às vezes demora um pouco mais. Então aqui, desde que eles já começam a conseguir controlar o movimento da colher, a gente já permite que eles se alimentem sozinhos e desde os bebês é uma forma muito participativa, né? Então o que dá para pegar com a mão, sempre com segurança, né? Para evitar riscos de qualquer acidente, mas eles sempre têm essa autonomia de estar experienciando e de estar em contato com o alimento. E que a alimentação seja consciente, porque a gente sempre trabalha que não é um momento automático, é um momento pedagógico, que tenha um propósito, seja ele trabalhar a consciência, né, dos alimentos saudáveis e do que tem no meu prato, o que compõe meu prato e o que aqueles alimentos vão fazer de transformação no meu corpo, né, transformar o meu corpo mais forte, mais inteligente, mais altivo, mais rápido, todas essas que
dentro do universo da criança a gente tem que ter uma comunicação mais simples, né? Tu vai ficar mais inteligente, vai ficar mais rápido, vai ficar mais esperto, vai ficar mais bonito, a sua pele vai ficar mais bonita, seus olhos vão funcionar melhor, vai conseguir ver até no escuro. E eu acho que quando a Bárbara fala da consciência, é inclusive o do não gostar. E que tá tudo bem. Ninguém precisa gostar de tudo. A gente sempre trabalha isso com eles. Mas tem que experimentar. Exatamente. A gente não deixa eles dizerem que não gostam sem provar e sem experimentar de formas diferentes. Porque às vezes a gente tem numa turma X um problema. Ano passado a gente teve com a beterraba. Eles não queriam comer beterraba. A gente fez uma atividade em cima da beterraba. Não de colocar eles sentados para comer a beterraba, mas a gente pintou com a beterraba, a gente pintou o dedo, fez a experiência que ela era mágica de colocar na língua, de mastigar. A gente fez um teatro. E ela pintava a língua, a gente fez um teatro onde a beterraba era um personagem. Então a gente vai achando outras formas de que a criança pelo menos se aproxime e experimente, e que se ela não gostar, tá tudo bem, que bom que você experimentou. Para evitar aquela restrição, né? A criança já cria rótulos e acaba ficando numa alimentação extremamente restritiva. E outra coisa que facilita muito no processo, que eu acredito que facilite para as famílias em casa também, é não fazer a clássica pergunta, né? O que tu quer comer? Aqui a gente tem o combinado. Não se pergunta para uma criança dela até 5 anos o que quer comer. A gente tem o combinado. Tudo que tem vai no prato. Claro que à medida do tempo a gente já vai conhecendo as crianças, a gente vai, não gosta do tomate, a gente vai colocar só um pedacinho para a gente também não ter desperdício de alimento, né? Mas se a criança perder esse contato do alimento estar no prato, ela nunca vai comer. Eu sempre conto a história de um aluno que a gente tinha que ele não comia brócolis e aí, né, o combinado era deixar ali no cantinho. Um dia ele foi pedir repetição para a prof e ela disse, mas cadê o brócolis que estava no teu prato? Aí ele olhou para ela, eu acho que eu comi. Porque estava ali, todas as vezes que tinha. E os coleguinhas comendo, ali. Então, poxa, tá todo mundo comendo brócolis, e todo mundo querendo ficar que nem o Hulk, só eu que não vou. Então, o coletivo, né, o grupo faz a diferença. Dentro dessa abordagem, eu gostaria de falar que eu acho que isso é tão importante, porque a gente vê muitos adultos, né, gurias, que acabam se alimentando mal, não respirando para comer, comendo rápido, respondendo WhatsApp, e é uma doença do século que é a ansiedade. Então, esse processo de fazer a alimentação ser uma forma sagrada, fazer consciente e social, isso vai fazer uns benefícios para a vida adulta, porque ela vai criar na sua base já a necessidade de dizer, não, se eu me alimentar correndo, de pé, sem focar, sem respirar corretamente, vai me fazer mal essa alimentação. E isso, muitos adultos hoje têm problema em relação a isso, né? E aí eu acho que mais uma questão que as crianças são só o reflexo do adulto, né? Porque se em casa o pai e a mãe comem mexendo no celular, quando eles tiverem acesso, eles também vão fazer também. Quantas vezes a gente vai num restaurante, e aí não é questão de julgar sobre certo e errado, mas pra gente abrir esse olhar, né, pra ver como que a gente tá fazendo na nossa casa e de repente o que a gente pode fazer diferente. Tá ali no restaurante, tá o pai, a mãe, a criança, senta, a primeira coisa, com o celular. Dá menos trabalho? Claro que dá. E também, às vezes, a gente precisa partir para esses recursos, né? Mas que isso não seja uma rotina no dia a dia. Então, eu acho que é por isso que é tão importante ter isso tão bem estabelecido e desenhado dentro da escola, porque tem criança que fica 12 horas na escola. Então, se eles não tiverem essa referência aqui dentro, né, vai ser muito mais difícil deles terem fora, porque o tempo que eles estão fora na escola, acordados, é muito pequeno. Então, por isso que a gente acha tão importante e reforça tanto com a equipe, com as professoras, com as famílias, né, como que a gente faz, porque para a criança, eles não conseguem entender esse distanciamento tão grande, né? Mas se em casa eu posso e na escola eu não posso, o que está certo? Então, que a gente conscientize cada vez mais esse número de famílias para que minimamente se aproxime da rotina da casa, aquilo que eles vivem todos os dias, né? E a questão também da sujeira, né, que vocês abordaram. Muitas famílias acabam tendo um foco só na limpeza, na higiene, a rapidez e a questão da higiene, né? Porque tem bactérias, porque tem sujeira. Já foi comprovado que é importante estar em contato, né? Estar em contato com elementos naturais e não só do brincar, mas também viver uma vida mais natural possível. Para a gente concluir o nosso bate-papo, que está muito legal, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso, porque a criança que fica só numa redoma de higiene total, ela inclusive vai ter dificuldades depois de viver uma vida normal depois, né? Fala um pouco sobre isso. Com certeza.
é importante que a criança experiencie o mundo real, que role na grama, que se suje, que brinque com folhas, com a árvore, que observe qual é o ambiente onde ela está, dentro e fora da sala de aula, que saiba descrever quais são esses elementos da natureza. Então, por isso que a gente sempre tenta fazer essa aproximação da criança para o mundo real. Porque se de fato a criança for distanciada desse mundo real, ela não vai saber como viver nele depois, né? Não vai saber como, por exemplo, lidar em um momento onde ela se suja, o que ela pode fazer, né? Como que ela pode lidar com um momento de frustração de, por exemplo, de derrubar o prato de comida em si? A gente sempre fala, tá tudo bem, sujou, a gente pode limpar, a gente pode colocar a comida de volta no prato. Se sujar, pegar a comida nas mãos, pegar elementos da natureza das mãos, só vai fazer com que a criança experiencie o mundo real. E para estar nele, ela tem que saber o que tem nele e como lidar com ele. E tá tudo bem, tá tudo certo se a criança se sujar, se a criança pegar em algo da natureza, se a criança for, né, acabar amassando a roupa, colocando algo no cabelo. Tudo sai com água, tá tudo bem, tá tudo certo. E a questão dessas crianças hoje, que tem muitas crianças com diagnóstico, né, com dificuldades, com déficits, autismo e outros diagnósticos que estão sendo feitos. Qual é a tua avaliação quanto a isso e a importância dessa inclusão, né, com as crianças mais ativas, digamos? A gente sempre faz essa aproximação da criança com, né, um diagnóstico de autismo, de TDAH, ou qual seja o transtorno, do meio social onde ela está. Então a gente sempre vai dar os mesmos recursos que a gente dá para as demais crianças, fazendo algumas das adaptações. O bom da criança estar incluída na escola é que muitas restrições que tem de comportamento, de seletividade alimentar, acabam sendo às vezes mais vagarosamente, mas acabam sendo rompidas dentro do ambiente social. Então, talvez a criança não goste de alguma textura ou de alguma temperatura. Fazendo uma brincadeira entre os pares, acaba se quebrando devagarinho aquela restrição que a criança tem. E a criança vai experimentando esse mundo real junto com os seus pares, rindo, brincando, dançando, cantando. É o diferencial, né, da escola no geral, de fazer essa aproximação e de pensar que tudo que eu vou propor para os neurotípicos, eu também vou propor para os neurodivergentes. Mesmo que não dê conta agora de, por exemplo, experienciar uma textura, vai sim ser aproximado daquela criança, aquela textura, aquela atividade, até que ela dê conta de fazer. E falando em alimentação relacionado a isso, às vezes as demandas partem das crianças que têm alguma questão, seja autismo ou alguma outra questão sensorial, mas ela é trabalhada junto com o grupo todo. Então, a gente teve ano passado um projeto que deu super certo, que era o Prato Feliz, que para crianças que eram muito seletivas, nós tínhamos uma criança que comia só arroz. Então, a gente foi, cada semana a gente ia incluindo no Prato Feliz um alimento novo. E aí, o combinado era que todos colocassem no prato para quebrar essa rigidez de que teria que ser só o arroz. A gente trabalhou o ano todo, praticamente. No final do ano, a criança estava colocando todos os alimentos no prato e comendo a grande maioria deles. Então, a gente parte de uma especificidade de uma criança e a gente não trabalha só com aquela criança. Justamente essa é a inclusão, né? Trabalhar com todos, porque alguma questão todas as crianças têm. É difícil a gente ter uma criança que aceita todos os alimentos, todos os legumes, todas as frutas. Então, se a gente consegue trabalhar no coletivo e que a regra vale para todos, né? E que a gente fez um quadro de estrelas, que eles ganhavam a estrela do lado da fotinho, então era um reforço positivo que a gente usava com eles, deu super certo e a gente teve ganhos com todas as crianças da escola. Isso é muito legal. Eu estou muito feliz de estar aqui e fica a dica então para quem está nos assistindo, hábitos saudáveis, né? Deixar com que a criança brinque, né? Quanto mais brincadeiras, quanto mais naturalidade, mais um adulto bem resolvido, um adulto feliz e também com
com saúde, né? Porque é o que nós precisamos ter, né? Ter um corpo saudável através de alimentos saudáveis. São hábitos que começam de pequenininho. É verdade. Muito obrigada, quero parabenizar o trabalho de vocês aqui na Escola Abelhinhas, que já tem 33 anos aqui na cidade e é uma estrutura muito bacana. Fique aí com a gente, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho a alimentação das meninas. Muito obrigada. Obrigada. Yum, yum, yum. Healthy foods for everyone. Time to eat, let's have a treat. Eating together is so neat. Lunchtime comes, what's on the plate? Sandwiches and veggies, feeling great. Soup and salad, tasty and bright. Let's enjoy every bite. Time to eat, yum, yum, yum. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade.